Uma boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite carinhoso da irmã Samira, da nossa presidente Maria Aparecida, os demais diretores da loja Ragioga, os irmãos da loja Ragioga. A Ragioga que, sinceramente, eu noto, embora eu não tenha condição de participar, mas eu vejo as atividades, ela realmente ela faz um esforço extraordinário de deixar as raízes bem fortes da Sociedade Teosófica aqui na cidade de São Paulo. Tá? Então, é uma honra para mim estar com vocês aí. E num tema de um grande teosofista que vocês conhecem muito bem, que é o Sr. Geoffrey Hodgson. Eu vou falar algumas coisas que eu li, obviamente, algumas coisas que são deduções minhas e também alguns excertos da obra dele, que Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que eu tenho uma obra que foi em PDF, eu peguei em 2013, a inglesa, que foi lançada nas Filipinas, lá atrás, né? E uma outra, de uma outra editora que eu não me lembro, que foi editada recentemente, não, há uns 4, 5 anos, aqui no Brasil, acho que da editora Conhecimento, não sei. O trabalho do Sr. Geoffrey Hodgson é um trabalho que é um pleonasmo que eu estou falando para vocês. Aliás, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, inclusive pessoas que eu conheço, Delfina e também Fábio Visconti, pelo que eu pude perceber, porque eu estou transmitindo no celular, eu não tenho a visão de todos. Mas o trabalho do Sr. Geoffrey Hodgson é uma coisa fora de sério. O que nós notamos hoje nas descobertas da ciência, nós percebemos essas afirmações de outra forma no trabalho do Sr. Geoffrey Hodgson, Danny Besant, Sr. Charles Webster Leadbeater, enfim. A saber, foi através da Danny Besant, ou seja, através do livro Cristianismo Esotérico, que o Sr. Geoffrey Hodgson entrou em contato ou reencontrou a teosofia, porque ele era um católico, né, fervoroso, e um senhor conhecido onde ele morava, se não me falha a memória, era em Manchester, eu não me lembro, fez algumas perguntas quanto à Bíblia que ele ficou embaraçado. Mas aí eu entrar em contato com um amigo dele, esse amigo percebeu, um quaker, percebeu as dúvidas que o Sr. Geoffrey Hodgson tinha e deu o livro Cristianismo Esotérico, da doutora Besant. E aí abriu completamente, entre aspas, né, os caminhos e a visão do Sr. Geoffrey Hodgson. E pela história dele, particularmente no Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, nós vemos toda uma história não só dessa vida dele, a última vida, e como as anteriores, todo um trabalho, essa afirmação sobre o caráter que o irmão Heitor da Cruz leu, né? A afirmação de vidas para se formar um caráter, realmente, o Sr. Geoffrey Hodgson é de um caráter único, como os grandes teosofistas, e os teosofistas também incógnitos, né? Que sempre se dedicam à obra teosófica, ao levar adiante a causa, a busca, a causa, enfim. O que tange a estado quase-morte, nós hoje, aliás, desde o Sr. Dr. Raymond Moody Jr., que deu esse nome de estado quase-morte, eu lembro que no ano de 1981, eu estava na antiga sede da Sociedade Teosófica, ali na rua Anita Garibaldi, e eu falava com o senhor Maximino Rocha, que era um grande teosofista também aqui de São Paulo, que foi vice-presidente, eu acho, juntamente com o senhor Brito, né, quando o senhor Brito foi eleito presidente da Sessão Nacional. E ele que falou sobre a vida depois da vida do Raymond Booth Jr. Então, hoje nós temos os vídeos do Raymond Booth Jr. e o Dr. Raymond Booth Jr., um psiquiatra, né, foi entrevistando todas as pessoas que passaram por esses estados quase morte, e hoje é impossível não acreditar, né? Quer dizer, nós vemos também aquele Eben Alexander, né, aquele doutor, um neurologista, né, que ficou em coma vários dias, fruto de uma meningite, e teve o seu estado quase morte, e quando voltou diferente, obviamente. Até esse Dr. Eben, ele participou de uma palestra, e deu uma palestra
na Sociedade Teosófica, na seção americana. Deu para ver isso no YouTube, está postado lá a palestra dele. Enfim, tudo que é relatado, né, eu estou falando para todos que já sabem do assunto, só estou repetindo, né, tudo que é relatado por esses indivíduos que passaram por esse estado quasi-morte e que passam até hoje, né, muitos, o índice percentual é muito grande, bate diretamente com o que a literatura teosófica sempre acusou e sempre mostrou, com muita propriedade. É claro que a literatura teosófica utilizando os termos mais adequados ao teosofista lá do início, né? Hoje tem que haver uma certa adaptação dos termos em sânscrito, mas a literatura teosófica sempre mostrou, sempre deixou muito claro todas essas questões superiores da consciência do ser humano, somando hoje com a psicologia transpessoal, que é a quarta força da psicologia, aí a irmã Samira, que não me deixa mentir, que estuda esses estados superiores de consciência que nós chamamos, né? Entrar em contato com os superiores, estados transcendentais, transpessoais. Tudo, na verdade, se nós formos observar, o que todos sabem muito bem, tem uma relação direta, né? Nós encontramos essa relação direta com os ensinamentos teosóficos. Então, num terreno seguro. Antes de dar continuidade, me perdoem, eu queria homenagear o nosso irmão, que está do outro lado, tenho certeza, entre nós e ao lado da irmã, Jorge Carneiro, né? Uma pessoa extraordinária que muito fez e faz, tenho certeza, para o trabalho da Sociedade Teosófica. O senhor Miranda, né, que é o padrinho dele, da irmã Samira, né? O Fernando Gramacini, muito próximo a mim, Dona Olinda Pugliese. Eu queria citar esses nomes importantes aí na minha vida. Me desculpem. Então, a continuar, logo no início do livro O Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, o Sr. Geoffrey Hodgson morava próximo a uma fazenda no interior da Inglaterra. E quando ele ia à escola, ele ia de bicicleta. Certa oportunidade, a bicicleta dele estava próximo a um barranco, ele escorregou e capotou com bicicleta e tudo, barranco abaixo. Ele ficou inconsciente. Só que em alguns livros ele fala que ele tinha consciência da inconsciência dele. Na verdade, ele teve uma concussão cerebral e, infelizmente, em alguns livros, eu acho que para suprimir tanta informação, não é crítica da minha parte, é só para situar, não explica que ele entrou num estado quase morte e viu um ser que ele não conseguia identificar. E várias outras vezes ele viu esse mesmo ser e outros tantos seres. Quando ele serviu na Primeira Guerra Mundial, também tem uma passagem em que ele estava à frente de um tanque e o tanque ficou meio descontrolado e estava o empurrando, vamos dizer assim, a uma cerca de arame farpado. Nesse exato momento, na hora que o tanque ia pegá-lo, ele foi lançado longe, desmaiou, viu-se fora do corpo, outro estado quase morte. Quer dizer, ele foi salvo, na verdade, embora passou por estado quase morte. Todas as afirmações que eu noto nos livros do Sr. Geoffrey Hodgson são extremamente compatíveis com a realidade. Tem uma parte desse livro, que naturalmente muitos já leram, que o Sr. Geoffrey Hodgson se dirige ao mestre Moria, isso na final da década de 70, e pergunta ao mestre Moria se, com tantos satélites que rodeiam a Terra, imagina, final de década de 70, tantos satélites, né? Imagine hoje quantos satélites devem ter, comparado ao final da década de 70. Com tantos satélites espionando os países, particularmente aquele período da Guerra Fria, ele faz a pergunta para o mestre se os satélites, não importa de que nação, não poderiam mapear e ver o lugar em que os mestres ficavam. O mestre Moria deu uma resposta que foi atual. Ele fala que os satélites poderiam ver, ao invés de casas e lugares onde eles estavam, iam ver apenas mato, porque eles iam produzir uma ilusão. Ele estava fazendo uma alusão direta ao que nós chamamos hoje holografia. Outra coisa que muito me impressionou
no estudo sobre o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, não é apenas as experiências dele que são fantásticas, mas alguns relatos. Eu peço licença para ler um relato rápido aqui. O mestre Moria e o trabalho da fraternidade. Na verdade, eu tenho que olhar para cá, que a câmera está olhando para mim, avisa, então parece que eu não estou olhando para vocês. A noite passada, fora do corpo, enquanto dormia, tive a experiência de ver o mestre Moria sentado a uma mesa, muito concentrado num trabalho que estava projetado e indicado num quadro. Este foi o símbolo físico. Ele interpretou como símbolo físico, mas na verdade era tecnologia. Este foi o símbolo físico puramente tridimensional que trouxe comigo ao acordar. Esta é a representação sólida e física, extremamente limitada, do que eu experimentei. Uma parte mínima disso, mas ainda assim bem verdadeira como um símbolo. No sentido mental astral, o mestre está sentado num banco curvo, notem bem, no sentido mental astral. O que é sentido mental astral? Quer dizer, com certeza, onde o Sr. Geoffrey Hodgson acessou o gabinete do mestre Moria, especulação da minha parte, sentido mental astral seria os subníveis superiores do plano astral, já se mesclando com subníveis superiores do mental, superior em termos de vibração. No sentido mental astral, o mestre está sentado num banco curvo, a mesa sendo aquela porção dela imediatamente à sua frente. Mapas, notem bem, quadros e desenhos intrincados estão no banco, algo como os gráficos de um navegador, e muito complexos. Há uma linha equatorial passando pelo centro do quadro em sua mesa, e também pelo centro de todos os outros, que se estendem à sua direita, sendo pelo menos 5. Não posso ver nenhum à esquerda. Neste nível, o quadro na mesa, em frente do mestre, está vivo, notem bem, eletrodinamicamente, e se estende abaixo e acima da mesa, como se fosse algum tipo de máquina. As tabelas e gráficos estão todas realmente conectadas. O quadro eletrificado em frente dele representa o presente, e os que se estendem para a direita dele representa períodos cada vez mais distantes no futuro. O mestre está ativando certas forças e movimentos que terão efeitos em várias direções, alguns deles não apontando para a direita, mas diretamente à sua frente em vários ângulos. A extensão da mesa à direita não só é ligeiramente curva, afastando-se dele, mas os gráficos nela estão ligeiramente curvados para cima também, como se referindo a algum fato como a curvatura do espaço. O mestre está totalmente absorvido nesse trabalho, que o ocupava intensamente. Enquanto observava isto com uma visão objetiva, percebi também o princípio mais abstrato e universal que estava sendo exemplificado. É nisso que a fraternidade está ativamente trabalhando, não só em relação à situação atual na Terra, isso na década de 60, essa experiência do Sr. Geoffrey Hodgson, mas na realização de planos de longo alcance para o presente e para períodos mais e mais distantes no futuro. Por isso, a tela à direita, o mestre Moria, que representava visões, vamos dizer assim, né, imagens, enquanto a possibilidade do futuro. A fraternidade universal, a grande fraternidade, eu percebo agora, não tem que reagir a qualquer circunstância do presente, porque ela a conhecia antecipadamente. Estava planejando com muita antecedência. Isso resulta do conhecimento matemático de certas forças e desenvolvimentos produzidos pelas pressões irresistíveis exercidas ou liberadas dentro do cosmos e de suas partes, resultando irrevogavelmente em expansão.
Para usar uma metáfora, o adepto, observando uma galinha chocando, saberia com antecedência onde e de que tipos as linhas de rachadura iriam aparecer na casca. Isso ocorre porque ele sabe que pressões estão sendo exercidas do interior, as áreas exatas e os graus de energia de cada um deles, ou delas. Assim, também a fraternidade sabe perfeitamente bem o que vai acontecer e que já fez, com muita antecipação, planos para tudo isso. Se alguém perguntasse ao mestre em algum nível em que não iria perturbá-lo, o que poderia fazer para ajudar, a resposta seria: mostre com insistência a verdade da unidade. Esse relato indica agora como um sonho pode ser acompanhado por uma compreensão do princípio por detrás dos fenômenos do sonho. Vi a grande fraternidade branca com seus membros, como seus membros estivessem dispostos, em círculos concêntricos, numa bacia virada. Os mais novos membros, mais jovens, estavam perto da borda, os outros de acordo com o nível e círculos acima deles, culminando no centro, onde o Senhor do Mundo está representado por uma luz branca. Isso aqui foi em 6 de dezembro, perdoe-me. Isso daqui foi em 3 de setembro de 1961. Então, o que o Sr. Geoffrey Watson descreveu, baseado nos conhecimentos que nós temos hoje, foi um supercomputador. Eu acredito que mais do que um computador quântico, porque, na verdade, quando ele fala tela eletrificada, eletrodinâmica, isso mostra que ele viu uma energia de um computador, de uma tela, obviamente. Da mesma forma, a grande tecnologia que ele mostra que os mestres têm, ele mostra aqui uma tecnologia, que não é uma metáfora, é uma tecnologia que os mestres têm e que eles são capazes de ver não só o presente, né, através de uma tecnologia super avançada, e também o futuro. Ou seja, e influenciar, de certa forma, tanto no presente como no futuro. Então, ele deixa claro que o que ocorre no mundo não é surpresa para os mestres. Eu achei por bem ler isso, porque mostra, em primeiro lugar, que, de acordo com o Sr. Geoffrey Hodgson, uma tecnologia avançadíssima que esses seres têm. Eu acredito piamente nisso. Eu lembro, e já falei em outras oportunidades, até que eu falei aqui na loja Raja Yoga, do exemplo do Sr. Leadbeater, que no livro O Homem de Onde Veio e Como Veio para Onde Vai, ele descreve que no futuro os seres humanos irão receber o jornal diário dentro de uma caixa, nos seus lares, nos seus quartos. Ele estava se referindo à internet, né? E o jornal diário, o que é? Pela internet, quer dizer, não se tinha linguagem. Da mesma forma, o senhor Geoffrey Watson, na década de 60, como é que ele poderia descrever exatamente um supercomputador? Aliás, uma tecnologia, penso eu, muito mais avançada do que se tem hoje em dia. Se hoje em dia nós temos governos que têm tecnologia extremamente avançadas e quando lançam algo é que já tinham essa tecnologia, eu posso imaginar, ou imagino, esses grandes seres. Então, eu penso assim que é importante rezar, vibrar para a humanidade, porque assim o futuro está sempre em movimento, existe, penso eu, a possibilidade de uma mudança, vamos dizer assim, do destino, obviamente desde que o karma humano melhore e possa mudar, senão são as experiências, e somente agora que nós estamos transitando entre quinta subraça, da quinta raça raiz para a sexta subraça, experiências difíceis, né? E eu noto que eu faço uma correlação que o fato de Atma Buddhimana ser a nossa tríade superior e em cada raça, né, raça raiz era um princípio nosso é estimulado, né? Da mesma forma, o conjunto do sistema nervoso foi muito bem desenvolvido no período Atlântida, o simpático e parasimpático, e agora é o cérebro espinhal. Então, esses princípios da nossa consciência superior, ou superconsciente,
de acordo com psicologia transpessoal, o eu superior, esses princípios Atma, Buddha e Manas são desenvolvidos por graus, né, de acordo com a consciência, o desenvolvimento da consciência do ser. Aí que vem o discipulado, né, o caminho do discipulado, o caminho da iniciação, e ao mesmo tempo são seres, né, os discípulos iniciados ou iniciadas, são seres que, vamos dizer assim, vocês sabem muito bem, se antecipam à evolução e, portanto, têm a via crucis, né, passam por muitas dificuldades, porque eles têm que superar o karma deles, o karma de 7 vidas, pelo menos, é antecipado, mas eles ficam na vanguarda da evolução humana. Então, é o caso de nós vermos hoje, ouvirmos sempre, esses grandes seres que nós presenciamos. Vamos pegar os exemplos de grandes escritores teosóficos, né? Posso dar exemplo de outros, de outras linhas. Vamos pegar o Charles Webster Leadbeater. Ele teve problemas no sistema nervoso, e teve outros tantos problemas, né? A própria doutora Besant, tiveram problemas, o senhor Krishnamurti teve problemas. Por quê? Porque o sistema nervoso desenvolvido avançado através da Kundalini, né, da bioenergia, acaba fazendo com que o indivíduo passe por agrúrias. E para quem está, vamos dizer assim, habituado na literatura avançada teosófica, isso mexe com as espirilas e, portanto, isso aí é um avanço que o indivíduo faz, mas não sem dores. E aí nós vemos o bálsamo de uns ensinamentos como ensinamentos teosóficos. Hoje, por exemplo, numa tela eletrificada, por exemplo, estou falando do meu celular, uma tela eletrificada, porque eu não sou mestre Moria, né? E vocês, nas telas eletrificadas de vocês, fazendo um trabalho, levando as verdades da teosofia para o mundo pela internet. Então, ora, o sacrifício desses seres não foi em vão, porque se nós pegarmos até os exemplos de Madame Blavatsky também, o que ela passou por um estado quase morte, né, lá em Londres, quando ela estava escrevendo a Doutrina Secreta. Todo mundo, chegou até padre, se não me falha a memória, para dar extrema-unção, e o médico falou que ela não tinha mais saída, estava praticamente morta à noite, né? No dia seguinte, encontraram ela vívida, com os olhos vivos, os olhos dela vibrantes, sentada na cama, fumando o cigarro dela, e aí todo mundo estupefato, o que aconteceu? Ela falou, o mestre esteve aqui e conversou comigo e perguntou se eu queria já me desligar e ficar livre ou se eu ficaria nesse corpo para terminar a doutrina secreta. Ela optou por ficar nesse corpo para terminar a doutrina secreta. E foi o que fez. E hoje nós vemos, eu não estou saindo do tema, por favor, estou fazendo apenas um link, alguns links. Nós vemos pela Sylvia Cranston, da biografia da Blavatsky, a doutrina secreta sendo estudada no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e se percebe na visão científica muita coisa científica na doutrina secreta. O mesmo, então, o Sr. Geoffrey Hodgson, quando ele vem com o diário oculto dele, que foi indicado pelos mestres, até a Sandra Hodgson, na Austrália, depois que o Sr. Geoffrey Hodgson desencarna, que leva a público isso, era porque era da vontade dele e da vontade dos mestres dar um testemunho. Tem um outro testemunho que ocorre muito quando a pessoa passa pelos estados quase morte. Eu vou fazer outro apontamento aqui do livro do Sr. Geoffrey Hodgson. Geralmente, tem grandes... hoje, por exemplo, nós está lá nos planos internos, Robert Monroe, que muito orientou sobre os estados de experiências fora do corpo, até a CIA se meteu nisso, enfim. Mas o experimento que uma pessoa, e quando faz a sua passagem, ela vê a vida ao contrário, como se fosse uma tela, e ela começa a ver a vida dela ao contrário, mas por mais rápido que seja aquela imagem, por mais rápido que seja, eles dizem que frames, como dizer assim, que nem filmes, por mais rápido que sejam, causam uma impressão muito importante no indivíduo que acabou de fazer a passagem.
E não há julgamento. Não há julgamento de seres que estão próximos ao indivíduo. Há entendimento. O indivíduo entende o que ele fez, o que ele poderia ter feito e não ter feito. Como também existem aqueles casos de afogamento que quase chega a estado quase morte, que o indivíduo vê ao contrário a vida dele. Isso é que em função, não vamos complicar, né? Não quero complicar, mas das mensagens, dos dados que são passados pelo átomo cardíaco etérico para o astral, para o mental, para o corpo causal, então vê tudo ao contrário. Ora, no estado, mas aí a pessoa volta, né? Mas ela tem esse estado, tem esses testemunhos desse ver a vida ao contrário. No caso do estado quase-morte mesmo, para valer, a pessoa pode ver, ela geralmente vê a sua operação, ou isso já não é estado quase-morte, isso é desdobramento, né? Mas a pessoa se encontra frente a uma imagem, a um filme da sua vida. E depois ela tem opção. E aí chegam para ela e falam para ela voltar, ou então fazem com que ela volte, né? Eu me lembro muito bem da passagem do Cristo, Lázaro. Lázaro, para mim, foi ressuscitado de fato perante o poder do Bodhisattva, né? Através das garras do leão de Judá. Então, quando a pessoa está passando por esses estados, o Kenneth Ring, que é um grande escritor norte-americano, escreveu O Ponto Ômega e tantos outros livros fantásticos, Kenneth Ring, que é também citado no livro da Sylvia Creston sobre a biografia de Madame Blavatsky. Quando o indivíduo vê essa cena, vê essa grande cena, eu só posso interpretar como uma grande holografia. Porque eu penso assim, essa é a minha interpretação, tá bom, pessoal? Não é do Geoffrey Hodgson, por favor. Eu penso que a tecnologia está presente em tudo, mesmo até que poderíamos chamar de tecnologia da consciência. Se nós pegarmos esse livro aqui que eu tenho aqui nas minhas mãos, Teosofia como os mestres a veem, da senhora Clara Code, muito bom, quando há uma reconciliação entre a teosofia e o espiritismo, porque havia problemas no final do século XIX, uma brigaiada muito grande, e que os mestres eram contra, mas não propriamente contra a filosofia, o estudo científico do espiritismo, e sim, como é que eu poderia dizer, os truques, né? As mentiras que as pessoas inventavam que estavam incorporando. Até hoje isso tem, aliás, eu acho que aumentou, né? Mas também o perigo também das pessoas não saberem com que estavam lidando. Então isso sempre foi alertado. Mas com o passar do tempo nós vemos um muito bem elogiado espírita e ao mesmo tempo teosofista, Camille Flammarion, grande astrônomo, muito elogiado pelo Sr. Mahashohan. Tem uma fala do Sr. Mahashohan sobre Camille Flammarion, Leon Denis, o próprio Kardec. Estou falando isso por quê? Porque no próprio Espiritismo o que se diz é que quando as pessoas vão receber determinados tratamentos, vêm aparelhos do outro lado a atuar nas pessoas. Esse exemplo não é visto só pelo Espiritismo. Esse exemplo, se nós pegarmos Martinez de Pasquali, gente antiga que começou o próprio, como é que eu poderia dizer, o martinismo, isso na Europa, nós vemos exemplos que lembram, sinceramente, o arqueômetro, que é o Saint Dalvedre, que escreveu o arqueômetro, enfim, a mesma linha dos seguindo Eliphas Levi, Papis, enfim. Nós vemos que existe uma tecnologia aí, uma tecnologia avançada. E hoje, com os avanços que nós percebemos da física de partículas, da física quântica, nós percebemos citações de alguma forma que lembra muito a física quântica, que na verdade foi formulada por Max Planck em 1900, citações dentro da própria doutrina secreta e dentro do próprio diário de Geoffrey Hodgson, coisa que se coadunam perfeitamente com física quântica, até no Fundamentos de Teosofia, quando se fala da criação do sistema solar, o Fohat, Prana e Kundalini, das supercordas,
das bolhas que o Sr. Leadbeater fala no livro Compêndio de Teosofia. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu vejo uma ciência por detrás. Então, no estado quase-morte, a pessoa vê um cinema, vamos dizer assim, quando ela tem realmente a passagem, mas acaba voltando. E nesse ponto que me permitam mais uma vez, peço desculpas, que eu queria ler só mais uma parte aqui, a iniciação do Geoffrey Hodgson nos Mistérios do Antigo Egito, em carta 21 de julho de 1977. Durante a meditação matinal, Geoffrey teve uma experiência notável em que ele viu uma cerimônia da iniciação. Ele ditou-me o seguinte: foi no templo de Khonsu em Karnak, Luxor, no Egito. A função e posição do hierofante estava localizada no sul como Amun, com Khonsu a leste e Mut no oeste. Essas funções sendo realizadas por egípcios altamente evoluídos, especialmente o hierofante. O templo estava iluminado por labaredas de óleo em lâmpadas semelhantes a pires, cerca de 7 pés acima do piso. O norte estava ocupado e ali estava a entrada. Então, ele descreve, como é que eu poderia dizer, com muita propriedade, com muitos detalhes, essas questões aí das visões. Fora do corpo, a consciência foi elevada para um nível causal muito alto, onde começou prontamente a funcionar, esse sendo o objetivo do grau, e não Budi. Imediatamente o candidato passou a saber que os deuses nomeados eram somente personificações de poderes divinos, especialmente como eles funcionavam no nível causal. As palavras que eu ouvi foram real, entre aspas, Atma, em ação sobre orientação manásica, ou a energia mental. Manásica majestosa, Budi de forma similar. Todos funcionando na criação e gerenciamento do universo e do planeta, de cores diferentes na medida em que elas operavam e tornavam-se visíveis para o candidato no causal. Essa era a meta primária dos mistérios egípcios, ou seja, consciência causal em que todos os símbolos e personificações desapareciam, sendo substituídas pelos poderes funcionando inteligentemente do grande arquiteto do universo por toda a natureza. Em outras palavras, os símbolos eram agora conhecidos em seu significado verdadeiro e não como realidades em si mesmas. Isso lembra o Leadbeater, porque quando nós pegamos as divindades egípcias, como o jacaré, o boi, o cachorro, o cão, enfim, o Sr. Leadbeater no livro, se não me falha a memória, não sei se na vida oculta da maçonaria ou na pequena história da maçonaria, o Sr. Leadbeater ele coloca que antes da queda do Antigo Egito, essas figuras eram símbolos, eram personificações de forças da natureza. É isso que o Sr. Geoffrey Hodgson está aqui relatando uma iniciação no Antigo Egito. Não é que era um cachorro, não é que era um jacaré ou que um boi, eram personificações de forças da natureza. E com a queda, isso o Sr. Leadbeater falando, da civilização egípcia, essas personificações de forças da natureza passaram a serem endeusadas. Então era gente orando para cão, nada contra, mas era gente orando para cão, gente orando para jacaré, gente orando para boi. É a queda da civilização egípcia. É o que nós vemos muito, muito hoje em dia. Hoje nós vemos tradições que devem ser respeitadas, mas as pessoas têm a necessidade, da mesma forma que o ser humano tem a necessidade de antropomorfizar determinadas inteligências, até os arcanjos, né? Antropomorfizar. Então, na época, no Antigo Egito, na queda, eles começaram a orar para os símbolos que representavam o que? Força da natureza. Como se fossem seres individuais. Evidentemente, na repetição e com os devidos rituais do Antigo Egito, aqueles símbolos, cão, boi,
vaca, jacaré, tudo, acabaram tomando vida, porque se constituíram o quê? Em verdadeiros elementais artificiais, que ainda atuam, né? Particularmente no Antigo Egito, criação do próprio ser humano. Da mesma forma, tem uma passagem que o Sr. Geoffrey Watson, ao ver ele com o mestre Polidorus Insurenos, ele diz claramente que ele começa a ver a vida dele, ele olha para um muro e começa a ver a vida dele passando em meio a hieróglifos, a vida dele passando na morte que ele passa, iniciática, né? A morte iniciática, o simbolismo de renascer em vida. Quer dizer, ele passou por uma morte, no caso, mas a morte iniciática, quer dizer, a pessoa de fato morre e renasce em vida. Nessa passagem, que para mim é claramente um estado quase morte, nesta passagem, ele vê a vida dele de outras vidas, em que, através da mesma visão, ou melhor, me perdoem, do mesmo processo que as pessoas em verdadeiros estados quase morte atualmente veem imagens passando, uma holografia. Então, essa tecnologia existia no Antigo Egito. O próprio Papi, ou Papus, né? Papus, ele cita que os egípcios atingiram uma evolução tão grande que quando um sacerdote ia fazer a passagem, para os indivíduos que ficavam, para os seus discípulos que ficavam, é, através de um ritual especial, que era geralmente feito dentro da Grande Pirâmide, eles seguravam o corpo etérico da sacerdote. E o Papis fala que o Antigo Egito criou verdadeiras cidades astrais, eu poderia chamar de cidades etéricas no Antigo Egito, em que ao invés dos egípcios irem atrás do sábio que estava nos planos superiores, eles entravam em contato com o duplo dele, o corpo etérico desse ser, que continha as informações, não é? Para eles tirarem dúvidas, ou seja, o corpo etérico desse indivíduo funcionava como uma espécie de computador. Foi da mesma forma que Shankaracharya, na sexto volume da Doutrina Secreta em português, se fala que o Sr. Buda, ou melhor, Shankaracharya, utilizou o corpo astral do Sr. Buda. Ou seja, ele recebeu todas as informações que o Sr. Buda tinha passado para ele concluir a obra dele. Há uma tecnologia nisso, uma tecnologia transcendente e uma tecnologia absolutamente muito acima da compreensão comum. Voltando no caso de Atma Buddhimanas, como nós estamos falando sobre a passagem quinta para sexta sobre raça, é perfeitamente natural, quer dizer, sem sofrimento impossível, né? Com muito sofrimento, essa passagem pela qual a humanidade vai ter que se defrontar. E a humanidade eu acho que a humanidade, uma parte da humanidade, ou boa parte, vai ter que se defrontar com as suas próprias sombras. Eu penso que o karma, vamos dizer assim, está acelerado. Eu sou adepto, eu acredito muito na questão da frequência Schumann. Na verdade, o certo era a frequência Tesla. Eu sempre falo com o Boris Petrovic, que é o sobrinho neto do Tesla. Ele não está mais no Brasil e nós vemos muito disso aí, e que o Tesla já vinha observado esses avanços e essas coisas que iam ocorrer na humanidade. Então, o que tem a ver tudo isso com o Geoffrey Watson? Que tudo que o Geoffrey Watson coloca, o diário oculto dele, como coloca em dois livros excepcionais, eu acho que a irmã Samira vai lembrar. Nós tínhamos um irmão na Sociedade Teosófica, Renato Monte, todas as terças-feiras, na loja Amizade, que quem dirigia era o senhor Gervásio e a dona Sinira. O Renato Monte ia lá e levava um livro em inglês, que era a Sabedoria Oculta da Bíblia. Isso nós estamos falando de 1980, 81, mais ou menos. Estava editado em inglês esse livro do Sr. Geoffrey Watson. Da mesma forma, sobre o Cristo.
Então, esse livro, que foi editado pela editora Teosófica, Sabedoria Oculta da Bíblia, os livros do Cristo, no Reino dos Deuses, tudo que percebemos que o Sr. Geoffrey Hodgson coloca é plenamente compatível com a ciência hoje em dia. E quando nós vemos, por exemplo, relatos de médicos, que os médicos estão proibidos em desenvolver e falar claramente a questão do estado quase-morte que ocorre nos hospitais, em que há, por exemplo, já teve médicos que veem um vórtice abrir numa parede, vê totalmente a geografia, vamos dizer assim, né, do quarto mudar, a geografia, a geometria do quarto quadrado, ele vira retangular, porque toda a interação das partículas subatômicas do plano etérico, do plano astral, começa a atuar no plano físico. Aí a física quântica, que resolve muito bem isso, explica muito bem isso, se observarmos sobre o ponto de vista da física quântica tal fenômeno. Temos hoje, por exemplo, experiências quase-morte compartilhadas, quer dizer, a pessoa está assistindo um familiar fazer a passagem, de repente a pessoa faz até uma parte a passagem junto com o familiar. Ela é levada fora do corpo junto com o familiar. Ela vê os familiares daquele familiar e seres outros, dependendo do familiar, que o acompanham. E ela volta. Tudo isso é registrado. Nós temos também, em alguns hospitais, determinados monitores, particularmente na Holanda e Inglaterra, que estão dentro do quarto. Se de repente o familiar tiver, o paciente tiver no estado quase morte, para ele observar o que está passando naquele monitor. Outro caso muito interessante, o próprio Sr. Geoffrey Hodgson fala nesse livro, e também, se nós formos observar o que muitos estudos de estados quase mortos, estudos científicos, afirmam que uma pessoa que tem deficiência auditiva, quando está fora do corpo, a audição funciona perfeitamente. Deficiência visual, quando está fora do corpo, ela enxerga, ela passa a enxergar. Ou seja, os órgãos correspondentes aos olhos dos corpos sutis, particularmente do corpo etérico, não foram afetados. Nós temos, é tão complicado, que eu fiz neurociência, mas isso eu não consigo decorar, porque é longa. A dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina. Vou repetir. Dimetiltriptamina, que é uma molécula liberada pela glândula pineal. Geralmente essa molécula ela é liberada ou quando a pessoa vai fazer a passagem ou quando tem alucinações. Mas também, nos estudos de estado quase-morte, essa molécula também é liberada. Nos estudos de projeção astral, estudos sérios, essa molécula também é liberada. Então, quando se fala que existe uma espécie de delírio ou alucinação de uma pessoa que tem um estado quase-morte, muitas vezes pode ocorrer em função das sinapses cerebrais, em função de outros aspectos do cérebro aí. Mas, como pode uma pessoa que tem um estado quase-morte conseguir ver no prédio da frente do hospital um tênis na janela secando no sol? Como pode uma pessoa ver uma série de atividades dentro do hospital e fora dele à distância? Como pode uma pessoa, uma senhora que passou por estado quase morte e ficou do lado do corpo, vendo os parentes falando e o cunhado falando para o marido dela, mas vai ser difícil, porque ela é gorda, carregá-la no caixão. Só que ela voltou. Quando ela voltou, ela falou para o cunhado o que ele falou, deixou o cara numa situação muito difícil, engraçado até. Então, na verdade, assim, nós temos duas correntes da ciência hoje, penso eu. Desculpe o meu atrevimento a falar dessa forma. Uma, de pessoas abertas, de médicos abertos, que, com todo cuidado, fazem de tudo para não perder o CRE, ou terem um afastamento, mas que são bem preparados. Nós vemos isso mais nos Estados Unidos, né? Outra corrente continua uma corrente clássica, que talvez isso é até medo
eu penso às vezes, aí é estado psicológico, que muitos, não digo agnósticos, entre aspas, ateus, têm um problema até freudiano, se nós formos a fundo, é freudiano, de achar que a vida continua e que talvez outras experiências haverão. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma briga, um litígio violento com uma pessoa de forma injusta e ela não acredita em nada, saber um dia que ela vai encontrar com essa pessoa da qual ela foi injusta do outro lado. E é o que ocorre. Em todo caso, todo o trabalho do Sr. Geoffrey Hodgson, tanto no Reino dos Deuses, mas o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson é uma coisa que é uma subidade. Tem uma passagem dele, ele morreu com 96 anos de idade, ele fez a passagem, se não me falha a memória, ele deu uma palestra em 1982, e em 23 de janeiro, se não me falha a memória, de 1983, ele foi. Foi por velhice. Até o mestre falava para Sandra Hodgson ir dando água para ele, e ele trabalhando. Nós vemos um trabalho desses e vemos hoje que as pessoas que passam por EQMs não tem como escapar. Perdoe-me eu estar sendo tendencioso, eu ponho crédito à parte científica do movimento kardecista, eu digo parte científica, mas ponho muito crédito a tudo que a senhora Besant, o senhor Leadbeater, Blavatsky, o senhor Geoffrey Hodgson, Gina Rajadaza desenvolveram e transmitem para nós. Eu não sei se o que eu passei aqui foi válido, eu poderia falar mais, mas eu não quero estourar o tempo. Então, eu estou aberto para perguntas. Enquanto isso, eu vou tentar colocar o meu carregador aqui na tomada, antes que caia a bateria do celular. Um momentinho só, por favor, mas se vocês quiserem ir falando, só um momentinho. Pronto. Presidente, eu paro por aqui e estou aberto a complementações, a questionamentos, enfim. Agradeço a todos. Muito obrigado. Gratidão. Excelente explanação. Obrigado. Eu peço aos irmãos que queiram perguntar ou comentar alguma coisa, que possam abrir seus microfones e fazer suas perguntas. Vou agradecer, fiquem à vontade, irmãos. Eu só quero agradecer mais uma vez, obrigada pela sua palestra. Como sempre, você sempre nos traz bastante informação, muito bom. Muito obrigado. Então, e tudo isso daí, né, nos agrada muito. Muito obrigada, viu, Ricardo? Obrigado, muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Sempre. Obrigado. Oi, Sônia, tudo bem? Não estou te ouvindo, Sônia. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Você está com o microfone fechado. O seu microfone está fechado. Está fechado ainda. Está fechado. Abriu. Abriu. Abriu, abriu. Abriu. Fala mais alto, Sônia. Oi. Põe o fone um pouquinho mais próximo da boca, se estiver com fone, porque não estamos ouvindo. Acho que é mais o fone mesmo. É o fone, Sônia. A imagem está tudo bem. A imagem está boa.
O fone, pega o fone e o microfone e põe mais próximo da boca. Como a Delfina está falando que tem eco, está dando eco. Ah. Não dá para ouvir. Obrigado, Delfina. Pô, Sônia, queria tanto te ouvir, pô. Sônia, põe o microfone na boca. Ela não está ouvindo. Não. Nada. Fala mais perto. Ela está em Goiás. Eu acho que o problema é sinal, como o irmão falou aí. É. Se puder escrever, então. É meu celular, tá? É. Melhor escrever, então, né, Sônia? No chat. Oi. Ah, agora vai. Cortado, sai. Tá falhando. Sônia, escreve no chat. É. Escreve, escreve. Escreve. A hora E ela fechou o microfone. Ela me fechou. E o Heitor? Gostaria primeiro de parabenizar o nosso querido irmão. É um tema fascinante, um Obrigado, tema irmão. muito interessante que aborda essa questão do quase morte, né, que nós já temos muitas pesquisas. Esses dois livros aqui que eu tenho em mão, graças a Deus, então são livros fantásticos. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Oh. É a Bíblia oculta a sabedoria oculta na Bíblia Sagrada e o Diário Oculto. Foi publicado pela Editora do Conhecimento. Do conhecimento. E a sabedoria oculta na Bíblia Sagrada também é uma obra fantástica, porque ela nos auxilia a tirar aquela visão da famosa chave literal que a maioria dos teólogos utilizam, né? E que o próprio sacerdote, aí, o padre Geoffrey Roth, que era também membro da Igreja Católica Liberal, ele aborda justamente diversas chaves de interpretação. E essa chave de interpretação, elas trazem uma riqueza de entendimento de muitas passagens bíblicas ali, que muitas das vezes até obscuras, e com as adequadas chaves de entendimento, de interpretação, nós podemos aprofundar e compreender melhor, né, a própria Bíblia. E o Diário Oculto do Geoffrey Hodgson, que é a luz do santuário, ele traz ali muitas revelações fantásticas e de fato são obras maravilhosas e que é recomendável a que todos os teosofistas possam ler, né? São duas obras realmente fantásticas, são temas ali que não se esgotam, né? Aqui você tem material para uma vida inteira, para você pegar um tema, pesquisar, elaborar uma palestra e aprofundar. Então são obras assim realmente inigualáveis, né? Que eu geralmente, tanto o irmão Ricardo Máfia, como eu e tantos outros, né? O próprio irmão Osmar de Carvalho também já citou muito essas obras como referências assim extremamente importantes para todo teosofista que quer aprofundar nessa temática. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso irmão Ricardo Máfia pela excelente explanação aí do tema.
Obrigado, irmão Heitor. Muito obrigado. Paulo, Acho melhor a irmã Sônia, ela tirar a dúvida dela primeiro, né? Será que deu certo o raciocínio dela? está falhando. Sônia, coloca o microfone mais próximo da boca. Eu coloquei mais. Continua falhando. Vê se você consegue escrever. Escreve no chat. Pode falar, Lucas. Primeiro de tudo, queria parabenizar o irmão Ricardo, muito legal o conteúdo. E queria te Obrigado, dar uma irmão. dúvida. Muitas ordens iniciáticas, elas têm o ritual de neófito, que é como se fosse uma ressurreição, né? Você acha que o sentido por trás do ritual tem a ver com o ETM, né? Que é trazer esse sinal da quase morte? Olha, irmão Lucas, muito obrigado pela pergunta. Eu ia falar alguma coisa assim e acabei me esquecendo. Então, a sua pergunta foi... Sua pergunta não, né? A sua colocação foi providencial. Eu vou falar o que eu penso. Eu tenho certeza que muito da ritualística de algumas instituições tem, de certa forma, seria no ápice, conduzir a pessoa a sair do corpo, como se ficasse no estado quase morte, mas não que parasse o coração, tudo, né? Eu acredito que o renascimento que ocorre na saída de corpo, através de rituais, como eram no passado, em graus que o indivíduo ia passar, era um estado quase morte, sim. Porque, da mesma forma, no Antigo Egito, quer dizer, o indivíduo, ele ficava, não comparando com o Antigo Egito, né, mas o indivíduo ficava 3 dias e 3 noites fora do corpo, quando voltava, ele voltava como? Né? Ele voltava uma pessoa que via a vida de outra forma. Da mesma forma, o detalhe que eu esqueci é que todas as pessoas que passam pelo estado quase morte, elas voltam bem diferentes com quanto à vida e até com habilidades paranormais, né? Então, eu agradeço muito a sua intervenção, viu, irmão Lucas? Muito obrigado. Não sei se respondi de alguma forma aquilo que você propôs aí. Respondeu sim, né? A ideia seria entender se realmente a iniciação ela consegue trazer vamos dizer, essa experiência do EQM, né? Sim, sim, sim. Eu tenho Tá certo. certeza que sim. É uma certeza Obrigado. teórica, né? Aham. Mas tinha o Jean-Baptiste Villermoz, não, não, Louis-Claude Saint-Martin. Louis-Claude Saint-Martin, ele disparou a seguinte frase em uma certa época. Ele falou assim: eu fico muito feliz porque sei que a morte existe. Então, muitos poderiam pensar, eu fico muito feliz porque com tanta coisa que acontece nesse mundo, meu fim um dia vai chegar. Mas, na realidade, quando ele falava, eu sei que a morte existe, porque ele e os discípulos tinham contato com os planos superiores. Então, ele sabia que todo o trabalho que ele fazia aqui, ele ia continuar lá, era necessário. Da mesma forma, eu imagino que nós, de alguma forma, continuaremos a trabalhando lá, cada um com a sua função, enfim. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Mais alguém gostaria de comentar? Perguntar? Irmã Samira? Eu gostaria de falar, se possível. Irmão Fábio, frater. Ô, Samira, meus irmãos, o frater Fábio Visconde, deixa eu falar uma coisa. Ele é um grande ator de teatro, shakespeariano. Legal. Fez vários filmes pelo History,
representando o Matarazzo. É uma sumidade o Fábio Visconde, viu? Nós estamos falando com um ator de primeira linha aí. Muito obrigado, caríssimo Frater. Fala, Fran. É um prazer estar aqui com todos. É uma fala breve para agradecer com todo o meu coração pelo acolhimento tão carinhoso, tão especial para essa loja tão especial, né? É um prazer enorme estar aqui. E também agradeço muito a você, Ricardo, por essa palestra Isso. tão assim pontuada de infinitudes que a gente percebe durante o desdobramento dos conhecimentos, né? A palestra por si só já nos leva à percepção de estados de quase morte, né? Entendi. Então, muito interessante estar aqui com todos. Agradeço muito o acolhimento fraterno e amoroso e desejo que todos tenham uma excelente continuidade de noite. Muito obrigado, Frater, de coração, paz profunda, viu? Obrigado aí, como sempre, pelas seus... Você sempre agrega, cara. Obrigado, uma honra você estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. A honra é toda minha. Que é isso. Irmão Ricardo, eu quero só agradecer. A Sônia conseguiu? Conseguiu, Sônia? Não, Oi. Tá falhando. Não estamos te ouvindo. Não. Cada computador. Poxa vida. Que pena. Depois você escreve. Ricardo, quero agradecer. Olha, é uma palestra que leva a gente para o estado quase morte, porque realmente você falou alguns fatos e realmente aconteceram comigo. Quando eu vi a passagem do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e do próprio Jorge, porque eu vi as pessoas, os parentes que vieram buscá-los. que extraordinário. Eu não sou clarividente, mas eu vi. Eu não fiz nenhum treinamento, mas eu tive esse privilégio. E eu senti que eles vieram buscar. Então, eu me sinto assim muito honrada de ter assistido essa palestra e que você traz à tona muitos assuntos. E durante todos esses anos da teosofia, eu aprendi com os mestres e com os palestrantes e com as literaturas. Então, eu fico muito grata. E eu espero que a gente continue essa jornada. Sim. Estudando muito e nos aperfeiçoando. Porque a pessoa, quando parte, ela parte para uma vida nova, uma vida mais, com uma evolução maior. Porque nós estamos aqui apenas para uma passagem. Estamos aqui aprendendo. E vamos continuar aprendendo. Do outro lado. Gratidão. Irmã Samira, suas Desculpa, eu palavras... estou muito emocionada, porque na hora que você estava falando, o meu querido Jorge Carneiro estava aqui, bem presente.
Ele estava segurando a minha mão. Não é ilusão minha, porque toda quarta-feira ele está presente. E eu sei que do outro lado ele também está fazendo trabalho. Então, na hora que você estava falando, eu me emocionei muito, porque ele estava aqui. Gratidão. Sem palavras. Gratidão. Obrigado, Samira. Tudo bem, irmã? Na semana que vem teremos a palestra Perspectivas Astrológicas para 2025 com a Juliana Aracaki. Quando o irmão falou de hospital, eu lembrei de algumas cenas, assim, porque eu trabalhei muito tempo em UTI, né, fechada. E às vezes aconteciam algumas coisas meio sem explicações mesmo, né, que nós tínhamos ali que manter, né, o pé no chão e não, nem parava para pensar, porque se parasse, né, você perdia ali o fio da meada, mas realmente acontecem coisas muito estranhas nos hospitais. Né? É que não é estranha, né? É que a ciência, os médicos e muito menos a enfermagem não pode parar para pensar nisso nesses momentos. Tem que estar lá, né, com a lógica ali, né, do físico trabalhando, você não pode, né, parar para pensar. Mas nós temos muita ajuda espirituais nos hospitais, né, em momentos que os pacientes estão muito graves. E mesmo na passagem, começa a ver os familiares, quando eles começam a relatar, olha, eu vi meu pai, eu vi. Aí você pode contar, né, os dias, né, ou horas, porque ele já está ali sendo preparado, né, para ir. Maria Aparecida, eu não sabia que você teve essa atividade. Eu poderia, num dia desses, telefonar para você? Pode. Eu vou explicar por quê, não querendo me alongar, baseado no que você falou, do que a irmã Samira, bom, o que a irmã Samira falou é uma coisa assim que o que ela falou não foi nenhuma palestra, foi uma lição de vida para mim. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu tive que fazer uma cirurgia, mais de 1 ano e meio. Foi em outubro do ano de 2023. A cirurgia não era complicada. Era uma coisa congênita que escolhe, opera, não opera, opera, não opera. Então, eu não deixei isso nas redes, não vou escrever essas coisas, estou falando para você. Então, entre opera e não opera, eu falei, vamos operar. Porque tinha a questão da dúvida, tinha a questão de uma ala falava que não tinha problema, outra ala falava, podia dar problema no futuro. Era uma coisa congênita que eu nem sabia, casualmente descobri. Só que na hora que foram operar, cortaram o meu ventrículo direito. Uma maravilha. Então, é verdade. Foi uma maravilha. Falei com o meu médico, eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, isso acontece, e não é com você que acontece. Cortaram o ventrículo direito numa distração. Eu tenho laudo. Colocaram lá. E para fazer o quê? Eu vou acionar? Não. Foi distração. Para cortar o ventrículo direito, de propósito é que não vão fazer. Imagina a sangueira que deve ter sido. Não é? É por isso que eu tomei umas bolsas de sangue depois. Aí que eu vim saber. Era uma cirurgia que ia demorar tanto, demorou 8 horas. 8 horas. E eu, antes de eu ter a cirurgia, uma amiga minha falava que a minha mãe sempre estava presente
e num prédio branco, e num prédio branco, e num prédio branco, eu ia, conversava num prédio branco, aí eu sei qual era o prédio branco. E durante a cirurgia, você sabe melhor que eu, a anestesia, ela bloqueia tudo, atividade cerebral, tudo. Eu estava sonhando direto com a minha mãe, no mesmo prédio branco, enquanto da cirurgia. Quer dizer, eu não vou estender, porque houve outros fatores, por isso que eu te ligo esses dias, ou amanhã, ou depois. E ainda eu voltei de uma forma transcendental, com um tubo, foi uma maravilha. Eu voltei, e ali eu tive que botar o autocontrole, porque eu não podia movimentar as mãos, né? Eles atam, né? Porque de repente a pessoa pode voltar arrancando. E eu, falando com a enfermeira, quanto tempo eu vou ter que ficar com isso? Porque a voz fica, né? 4 horas. Né? Então eu fiquei com o tubo, ela falou, vai respirando profundamente. Então as respirações ajudaram, a técnica de respiração, que eu fiquei 4 horas inspirando, expirando, expirando, expirando. E passei por uma série de experiências, não no sentido físico, que a recuperação foi excelente, mas os enfermeiros, os agentes de saúde, eu tenho que elogiar. Então, eu estou querendo descrever um estado mais ou menos diferente que eu passei, com a minha mãe antes e durante. Na hora que eu via as enfermeiras toda hora olhando para mim, rindo, é que eu voltava e apagava, né? Mas, e o prédio era totalmente branco, mas o que que era branco? Era da Beneficência Portuguesa, que era branco, tinha muitas árvores, eu sempre estava com a minha mãe no meio de árvore, do prédio branco ali. Então, assim, eu gostaria de falar com você, pelo fato de você ser enfermeira, comungar mais. Eu não ia falar isso numa palestra de hoje, mas depois do que a Samira falou, e depois do que você falou, eu tinha que compartilhar e agradecer, não mistificando, sem mistificar, os mentores e os mestres, que eu acho que eu tive uma ajuda boa para continuar aqui. Agora, o que fazer nessa continuidade, eu ainda não sei, vou descobrir. Mas eu agradeço muito. Obrigado a todos. Nós que agradecemos por ter explicado.